pessoal, vamos para mais um vídeo de Química Orgânica, a nossa aula 4 do primeiro módulo. A aula de hoje a gente vai falar sobre classificação das cadeias carbônicas, uma continuação da aula passada que foi classificação do carbono, só que nessa aula a gente vai ver a classificação da molécula como um todo, e não unicamente de cada um dos carbonos que a compõem. Mais uma vez temos alerta de gatinhos que podem atrapalhar as nossas gravações, mas vamos lá. Bom, a primeira classificação que nós vamos falar vai ser sobre a cadeia ser saturada ou insaturada. Sim, nós vimos essa classificação para classificação do carbono também, mas nessa parte a gente vai falar da molécula como um todo, lembre-se disso. Então, a gente não vai classificar cada um dos carbonos individualmente. Se na molécula houver apenas ligações simples entre os carbonos, que é o caso dessa primeira aqui, a gente vai ter uma cadeia saturada. Então, todos os carbonos entre si, eles só têm simples ligação. Nesse caso aqui, vocês podem falar, professora, mas tem uma dupla aqui. Só que essa dupla, ela não está entre carbonos. A gente tem uma dupla entre um carbono e um oxigênio. Então, essa cadeia é considerada saturada. Quando a cadeia é considerada insaturada, a gente tem a presença de duplas ou triplas ligações entre os carbonos. Então, a ligação dupla ou tripla, carbono-carbono. Nesse caso aqui, a gente tem esse carbono da ponta fazendo uma ligação dupla com esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ele só está fazendo ligação simples, mas ele pertence a uma cadeia onde há ligação entre carbono e o outro carbono, sendo dupla. Agora, vamos falar da cadeia ser homogênea ou heterogênea. Esses sufixos eles estão associados com coisas iguais, semelhantes e coisas diferentes. Bom, na cadeia homogênea, a gente não vai ter heteroátomo. Esse heteroátomo seriam átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Aí aqui no cantinho eu coloquei alguns heteroátomos que são mais comuns. E na cadeia heterogênea, então, a gente vai ter heteroátomo, ou seja, a gente vai ter algum desses átomos diferentes de carbono e hidrogênio ligado entre os carbonos. Então, nessa primeira cadeia aqui, a gente tem uma cadeia homogênea. Lembra da fórmula Bastão? Então, a gente tem aqui apenas carbono e hidrogênio ligados. Aqui, a gente já tem carbono ligado a um oxigênio que está ligado a um outro carbono, ou seja, a gente tem um heteroátomo ligado entre carbonos. Então, essa cadeia é heterogênea. Nesse caso aqui, a gente tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio, só que ele não está entre carbonos. Esse oxigênio, ele está fazendo uma ligação dupla com o carbono da cadeia, mas ele não está entre carbonos. Então, essa molécula ela é considerada homogênea. Agora, vamos passar para outra parte, onde vamos classificar a cadeia como normal ou ramificada. Bom, primeiro, a gente tem que entender o que é uma ramificação, que no caso seria um ramo, uma bifurcação saindo da nossa cadeia principal. Essa bifurcação é composta por partes carbônicas, ou seja, tem carbono saindo da cadeia principal. Se eu tiver um heteroátomo saindo da cadeia principal, não é classificado como ramificação. Mas o que é a cadeia principal? Em geral, ela é o segmento da cadeia que vai apresentar o maior número de carbonos. Há partes ali que a gente vai ter que decidir onde que é o segmento da cadeia principal. E para essas partes a gente tem que seguir a prioridade da cadeia. Então a gente tem
da menor prioridade para maior prioridade. A questão de se ter o maior número de carbonos seria a primeira. A parte onde apresenta ramificações, ou seja, que está mais perto da ramificação ali para contagem, ela também é contada. A questão da insaturação fazendo parte da cadeia principal e não das ramificações, e grupos funcionais, que são ali partes da molécula que tem heteroátomos, que vai dar uma característica diferente para aquela parte, para aquela região. Guarda essa informação que a gente vai ver ela já já. Então, para a gente saber se tem ramificação ou se a cadeia é normal, a gente vai ter que ver se tem porções carbônicas se dividindo. Ou seja, nessa primeira molécula aqui, ela é considerada normal, também chamada de linear, né? Não que seja muito linear na prática, mas é um nome adotado também, pouco utilizado. A gente tem essa cadeia sem nenhuma bifurcação, sem nada saindo, nenhuma porção carbônica saindo dela. Nessa segunda molécula aqui, a gente tem uma porção saindo dela, mas não é uma porção carbônica. A gente tem uma hidroxila. Lembra da nossa última aula que eu falei da hidroxila? Que é essa porção de OH, oxigênio e hidrogênio? Então, a gente tem essa parte saindo da cadeia. Então, ela é considerada normal, você não tem porções carbônicas saindo. Na terceira molécula, a gente tem essa porção carbônica aqui saindo. Estão vendo aqui uma molécula linear? Então, aqui a gente tem uma bifurcação, onde temos carbono vindo para cá e carbono vindo para cá. Então, esse carbono aqui, ele pode ser uma ramificação. Ele é uma ramificação. Mas essa molécula aqui, ela também é ramificada. Veja que a gente tem um ciclo aqui, tá fechado, e temos a ramificação aqui e aqui, ou seja, temos bifurcação aqui saindo da cadeia. Nessa última molécula aqui, ela pode parecer ter ramificação, porque vocês estão vendo que a ramificação aqui foi dita para cima. Aqui, ó, saindo da cadeia também. Aqui aparenta ter ramificação, mas não é. Vejam que não tem bifurcação, você segue uma linha reta até o final da cadeia. Vamos para o assunto da cadeia principal, a gente tem essas moléculas aqui de exemplo. Essa primeira aqui, a gente tem circulado aqui a cadeia principal, circulada aqui em azul, e o que está fora é a nossa ramificação. Mas como é que eu vou saber que essa parte aqui é a minha ramificação e não essa parte aqui que está para cima? Bom, a gente entra nessa primeira prioridade aqui, ó, número de carbonos. Se a gente contar daqui de cima para cá, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Se a gente contar daqui para cá, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo essa parte circulada aqui a com maior número de carbonos, ou seja, a nossa cadeia principal. Na próxima aula, a gente vai precisar começar a numerar essa cadeia principal, numerar os carbonos da cadeia. Isso também obedece uma ordem, que depende dessa prioridade. Bom, nessa molécula aqui de baixo, a gente tem o carbono começando daqui, o número 1 começando dessa extremidade. Por que eu não comecei dessa extremidade? Para essa extremidade aqui, eu fico mais próximo de onde tem a ramificação. Então, a gente tem carbono 1, 2, 3. A ramificação está no carbono 3. Se eu começasse daqui, eu ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ramificação estaria no carbono 6. Vai sempre obedecer ao menor número de ramificação, quando essa for a prioridade. Nesse caso aqui, onde a gente tem mais de uma ramificação, a gente tem aqui a numeração já da cadeia principal, nós começamos por esse lado. Por quê? Ele é o lado que está mais próximo da ramificação. Se eu começasse daqui, ia ficar 1, 2, 3, 4. Então, a ramificação ia começar no 4. Se eu começar por esse lado, a gente tem 1, 2, 3. Então, a gente começa pelo lado de cá. Nessa molécula aqui, a gente já está evidenciando a cadeia principal de um modo diferente. Por quê? A gente tem aqui uma dupla ligação.
essa dupla ligação ela tá na cadeia principal. Se você tivesse que escolher entre vir para cá e vir para cá, essa daqui seria a nossa prioridade por conta da dupla ligação. Estão vendo que elas têm o mesmo número de carbonos, tanto para essa direção quanto para essa direção? Então, essa daqui seria a escolhida por essa razão. E a contagem, ao invés de começar desse lado aqui, começaria desse lado por ser mais próximo dessa dupla ligação. Por último, temos o exemplo do grupo funcional, esse OH aqui. Então, a gente tem ramificação, a gente tem essa ramificação aqui e essa ramificação aqui, e a numeração. Então, a gente começa a numeração daqui, por quê? Porque o grupo funcional ele tem maior prioridade, então a gente tem que começar por onde está mais próximo dele. Então, 1, 2, 3. Se eu tivesse começado pelo outro lado, ia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o grupo funcional ia estar no carbono 9. Isso não é bom. A gente tem que começar por esse lado aqui, obedecendo essa ordenzinha daqui. Agora, vamos ver a questão da cadeia ser aberta ou fechada. Essas denominações também podem aparecer como acíclica, ou seja, negando que é um ciclo, e cíclica, no caso da cadeia fechada. Na cadeia fechada, a gente também pode ter outras subdivisões, falando da cadeia alicíclica, que seria uma cadeia fechada, ou seja, entre os carbonos formam um ciclo, e ela não é aromática. No caso da aromática, ou seja, ela é um anel aromático. No anel aromático, em geral, o que vocês vão ver para vestibular e tudo mais, vão ver esse carinha aqui, que é um anel de 6 componentes carbônicos, onde a gente tem duplas alternadas. O que é uma dupla alternada? Ela também pode ser chamada de conjugada. É uma sim, uma não. Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Quando a gente tem a cadeia fechada alicíclica, a gente não tem essa característica aqui. Mas essa daqui é a característica da aromática. Então, gravem esse rostinho aqui. Na alicíclica, a gente pode ter homociclos, ou seja, ciclos onde a gente não tem heteroátomos, e também podemos ter heterociclos, onde a gente tem um heteroátomo no ciclo. Na cadeia aberta, a gente não tem a formação de ciclo, como o nome já diz, então ela vai ter um formato meio linear nas representações. Outra classificação que seria uma cadeia mista. O que seria essa cadeia mista? Ela apresenta tanto a cadeia fechada quanto a cadeia aberta, sendo ela alicíclica ou aromática. Ou seja, a gente tem um anel aromático aqui no cantinho, a gente tem a parte aberta aqui no meio e no final a gente ainda tem um ciclo alicíclico. Aprofundando um pouquinho mais sobre os aromáticos, a gente tem algumas classificações. Por exemplo, o aromático ele pode ser classificado como mononuclear, que seria apenas um núcleo, um anel aromático, que a gente pode representar ele dessa forma aqui, com as duplas nessa disposição, com as duplas nessa disposição, vocês podem ver que é um pouquinho diferente. São duplas alternadas, mas elas estão em posições diferentes. Essa característica aqui e essa. Essas duas aqui, elas só são possíveis por causa de um efeito chamado ressonância que o anel aromático apresenta. A ressonância faz com que essas duplas ligações alternadas aqui, elas não sejam estáticas. É como se essas duplas estivessem trocando de lugar, entre aspas, o tempo inteiro. Então, você pode representar o anel aromático dessa forma e dessa forma. E os carbonos são todos iguais. Então, a gente tem que cada carbono aqui vai ser igual e as duplas vão estar alternando aqui de tal forma que você não vai conseguir saber se elas estão nessa posição ou nessa posição. Então, para facilitar, eles geralmente colocam esse círculo aqui no meio, para falar que as duplas ligações estão aqui trocando de lugar, elas estão deslocalizadas.
essa representação aqui também é utilizada. Para aromáticos polinucleares, nós temos então vários anéis aromáticos unidos. Da cadeia polinuclear, a gente também tem uma outra subdivisão. Ela pode ser condensada, ou seja, juntinha. A gente pode juntar as duas cadeias, como foi também mostrado aqui em cima. Ou ela pode ser isolada, que é separada. Então, a gente tem uma separação delas. Elas não estão exatamente lado a lado, coladas uma na outra. Para finalizar, a gente vai pegar alguns exemplos aqui e vamos ver a classificação desses exemplos. Nessa primeira cadeia aqui, a gente tem que ela é aberta, a gente não tem nenhum ciclo aqui que está se tocando, fechando um ciclo. A gente tem que ela é ramificada. Estão vendo que aqui a gente tem uma ramificação, a gente tem uma porção carbônica saindo da cadeia principal. Temos essa porção carbônica saindo da cadeia principal. E nesse caso aqui, essa parte aqui é a continuação da cadeia. Aqui a gente tem uma ramificação. Como que eu sei disso? Essa dupla ligação aqui que está me indicando. Então, é uma cadeia ramificada. Ela é heterogênea porque a gente tem esse oxigênio aqui no meio. Esse oxigênio aqui ele não caracteriza heterogeneidade, só esse oxigênio aqui, porque ele está entre carbonos, esse daqui não. E ela é insaturada por conta dessa ligação dupla. Essa ligação dupla aqui não conta porque ela não está entre carbonos. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem a cadeia principal, temos uma ramificação, então tipo, é uma cadeia aberta, ramificada e homogênea. Temos heteroátomos aqui e aqui, mas ele não está entre carbonos. Eles estão fora da cadeia. E ela é considerada saturada. A gente tem essa dupla aqui, mas não é entre carbonos. É entre um carbono e um nitrogênio. Então, para finalizar, o gabarito.